Bem, lá vamos nós, tentando fazer o telhadinho agora. Já estamos em 31 de dezembro de 2020, esperamos que o ano que vem seja bem melhor para todos nós. Então, primeiro de tudo, um feliz ano novo para todos os que estão aqui ouvindo os nossos vídeos. Eu vou colocar aqui na vista 3, porque eu vou começar a fazer essa casinha aqui, eu quero ela de frente para mim. Então, eu vou ligar o Screencast Key, que é isso que eu vinha fazer aquela hora. O Screencast Key em amarelo, tá? Desligar aqui essa aba. Aqui você pode ver as coisas que eu clico. Bom, eu vou colocar o 3D Cursor aqui, porque eu quero começar aqui a casinha, tá? É uma coisa simples, acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma de começar a fazer, mas de qualquer forma eu vou fazendo e você vê se tem uma forma que você acha mais simples ou não para fazer. Então eu vou usar essa coleção aqui, eu vou deixar o 3D Cursor aqui e eu vou desligar essas duas aqui para ter um pouquinho mais de liberdade de ficar transitando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é shiftear um plano R90 em Y. Foi a forma mais simples que eu achei para fazer, tá? Então pode ser que você ache outra forma, e se você puder, inclusive achando uma forma mais simples, me avisar, vai ser muito bom. Ctrl A, vamos nos certificar Rotation Scale, modo de edição. Eu vou clicar em 2 para pegar as arestas, S, eis aqui o primeiro formato que eu quero. E esse aqui de baixo, S, eu quero mais aberto. Olhando aqui, eu vou fazer o seguinte, chegar bem pertinho, e aqui, nesse objeto aqui, eu tenho que ter duas divisões, tá? Que eu vou aproximar, que eu vou deixar mais saliente. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro de tudo, eu vou selecionar essas duas arestas, Shift Z para a gente enxergar melhor, e vou clicar com o botão do direito, subdivide e subdivide duas vezes. Uma coisa que acho interessante mostrar para vocês é que se você clicar GG, ele vai subir sem prejudicar o formato da mesh de trás. Por quê? Se você clicar em G somente, ó, ele prejudica e modifica a mesh de trás. Se você clicar duas vezes em G, ele vai subir, ele faz um slide sem prejudicar, tá? Então eu quero mais ou menos essa altura para esse objeto aqui. Esses dois objetos e mais essa parte aqui, eu vou querer que eles vão para frente. Você pode ver que ele está aqui adiantado para frente. Então eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui, vou clicar em E e vou colocar para frente. Eu vou passar para faces, eu não quero essa face aqui, X faces. Essa aqui eu quero com alguma espessura, pode ver, essa aqui não tem, mas essa aqui tem. Então, colocando de novo na vista 3, E, eu subo em ZS para ficar para dentro. Shift Z, dou uma olhadinha para ver se está tudo em ordem. Está. E agora eu quero aqui atrás deixar uma face. Aqui. Aqui. Na verdade, eu nem reparei que a anterior que eu deletei, ela era daqui. Estou clicando em F e eu tenho lá fechadinho, tá? Agora, aqui, Shift Z de novo, aqui e aqui. Deixa eu ver. Não é essa. Ctrl Z, é essa aqui. Deixa eu desligar esse gizmo aqui, que é mais fácil para trabalhar. E aqui eu clico em F, ele fecha, completando essa parte aqui. Agora aqui, clicando em 3, eu vou colocar o 3D Cursor aqui e eu vou fazer essa madeira aqui. Shift A, um cubo, S, deixa eu ligar o gizmo de novo, S, Shift Z, esse é o pauzinho do centro. Alt A para desligar lá, aqui, e vamos lá. Tá muito para frente, vou colocar um pouco mais para trás. Pronto. Agora, alguma coisa que eu acho que pode ser novidade para você. Shift D, você duplica, deixa no mesmo local. R e você inclina, tá? E você coloca aqui S para pelo menos ficar parecido com esse aqui. R, um pouquinho mais de R. Agora, o que eu acho que pode ser novidade para você, ou pelo menos uma recordação de coisas antigas, né? L. Pode ser isso aqui, ó. Eu vou contar para você. Shift D,
Eu estou duplicando esse aqui, deixo no mesmo lugar. Ctrl M em Y. É um mirror improvisado, um mirror rapidinho, tá? Tem outras formas também, mas essa é uma das formas. Então, aqui eu tenho essa parte que eu consegui terminar dessa forma. Agora, o que eu posso fazer com a porta? Tanto eu posso pôr um cubo aqui, quanto eu posso fazer o seguinte. Eu seleciono essa face aqui, 3, seleciono a face, Inset, dou uma diminuída, seleciono aqui, seleciono essa aqui, S0 em Y. Ela fica retinha, tá vendo? Em vez dela ficar inclinada. Isso aqui é uma estratégia boa, inclusive sempre que você quiser ajeitar as arestas, que elas fiquem do jeito que você quer. Então aqui também, S0 em Y, ela vai ficar certinha. Agora você pode puxar aqui para você conseguir a outra parte da porta. Quer ver, 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, que é essa aqui. Agora você pode selecionar todas essas partes aqui, fazer um bevel, Ctrl B, por exemplo. Você abre aqui, aqui no bevel você escolhe 2 segmentos, Ctrl menos, não selecionou essa parte aqui, eu esperava que selecionasse, mas não selecionou, e Shift Z para você ver o que está acontecendo, e empurra um pouquinho para trás. Aí você tem uma simulação razoável da porta. Agora, Shift Z é mais ou menos isso, você já conseguiu praticamente fazer tudo. Agora aqui você pode fazer um pequeno extrude em Z, logicamente, para você poder fazer essa parte aqui, que é o suporte para essa varandinha aqui. Então você faz aqui, essa aqui você pode dividir, digamos, em 2 partes. Vamos lá, subdivide em 2 partes. Agora vamos passar para vértices e você vê onde estão as subdivisões. Estão aqui e aqui. S eu vou deixar um pouquinho mais larga e você seleciona aqui essa parte e aqui você faz uma pequena bancadinha para frente. Aqui em X você faz a bancada aqui dessa varanda. Depois nós fazemos essas outras partes aqui. Nós precisamos fazer separado porque nós vamos usar o modificador Wire. Já vai ver já. Vamos selecionar aqui e aqui. A gente faz um extrude para baixo também, em Z. E aqui a gente faz um extrude acima, em Z. Mas a gente separa essa parte aqui, porque senão eu vou aplicar o modificador Wire de fio, arame. E se eu deixar ela junto, ela vai aplicar toda essa peça aqui. Então eu só quero aplicada essa peça. Então eu vou clicar em P e seleção, separo. Vou para o modo de objeto, agora eu vou para o modo de edição de novo. Aqui eu vou com 5 subdivisões. Aqui um Ctrl R com 3 subdivisões para dar mais ou menos a mesma coisa. E aqui um Ctrl R com mais 3 subdivisões. Aqui no modo de edição você não vai ver nada, mas se você vier aqui e Add Modifier, Wireframe, e se você for para o modo objeto, aí você vê que ele fez a separaçãozinha aqui, tá bom? Então toda vez que você tiver com isso aqui no modo de edição, você não vai ver essa separação. Esse é o modificador Wireframe e você pode explorar depois todas essas possibilidades. Você quer espessura, você pode fazer ela mais gordinha, você pode fazer ela com boundary, sem, aí fica por sua conta. Então aqui nós temos pedaços básicos e possibilidades básicas para a gente dar continuidade para o que nós estávamos fazendo.